Ótimo, então agora vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Este dia que é reservado somente para estudarmos o nosso idioma, né? Seja a escrita, seja a leitura. Lembrando, né, que na aula anterior nós estudamos a variedade regional, né, da língua. A exemplo foi o poema lá que se referia às formas, né, ou a variedade linguística de se falar no estado da Paraíba, tá? Então hoje vamos olhar para a leitura. Aí no seu livro de língua portuguesa, a partir da página 28. Então, vamos à leitura e análise do nosso livro. Na página 28, né, sempre vai trazer, né, antes da leitura, tá? Então, o texto que você vai ler, ou o poema que vamos ler, foi extraído desse livro aqui, que ele tem como título Poesia Visual, tá? Poesia Visual, que os autores, né, aqui são o jornalista Sérgio Caparelli, tá? E Ana Cláudia, tá certo? Então, o poema que você vai ler é do poeta, né? Sérgio, né? E da designer Ana Cláudia, certo? Então, qual o título do poema que nós vamos ler? Cavalos Pálidos. Pensa aí nesse título, Cavalos Pálidos. Já imagina aí do que será que vai tratar esse poema, o que ele fala, o que ele diz, né? Esse poema chamado Cavalos Pálidos, extraído do livro chamado Poesia Visual. Então, na página 29, você vai para a leitura do poema, né? Aqui ele pede para você fazer a leitura silenciosa. Eu vou ler aqui com você, depois você vai reler para fazer a atividade. Cavalos pálidos. Cavalos velhos seguindo lentos. Cavalos lentos, cavalos lentos. Crisna dobradas, pendidas ao vento. Crinas perdidas, clamando ao vento. Cavalos tristes e nenhum alento. Cavalos suados e suarentos. Trompegos, cavalos são lamacento. Pálidos, pálidos, trompegos, ventos. O dia que finda, a noite que chega, cavalos e sombras na noite adentro, né? Então esse é o poema para que você vá fazer a análise e o estudo, tá? Lembrando que sempre, né, a atividade, como você já percebeu, está aí no seu caderno, ela é extraída do seu livro, sendo que eu seleciono algumas questões, né? Nem sempre coloco todas, mas não impede que você leia as aí no seu caderno. Então, a atividade, né, da página 28, tá? Não é 29, né? A página 32, lá está o conteúdo, tá? Então, vamos lá. Então, você vai reler o texto aí sozinho, né, o poema, tá? Para responder. O que você achou mais interessante no poema lido? O que achou mais interessante? O que mais chamou sua atenção, né? O que achou interessante nesse poema aí? Você vai escrever aqui, tá? Com suas letrinhas, com suas palavras, aquilo que você achou. Circule os adjetivos utilizados para caracterizar os cavalos lá no poema, né? Estão aqui soltos, ó. Você vai circular aqueles que foram usados no poema que se referiam aos cavalos. Escreva um sinônimo para cada palavra. Essas palavras aqui foram extraídas do poema: pêndidas, trompegos, alento e finda. Você vai pesquisar uma outra palavra que tenha o mesmo significado dessas aí. Ó, se necessário, né, utilize um dicionário, certo? Um dicionário. Ah, eu não tenho. Vai lá no Google, no dicionário do Google e pesquise. Você vai ler também esses dois poemas aqui, ó, e vai dizer qual deles é visual, tá? Qual deles se assemelha com o poema lá que nós lemos agora, que você vai repetir aí conforme for necessário para fazer a sua atividade, certo? E vamos para a leitura, né, como sempre. Olha aqui, um estranho objeto que guarda a preciosa chuva, né?
Então, como você já percebeu, aqui também é um poema visual, tá? Você vai ler esse poema e vai responder essas questõezinhas relacionadas a ele, tá certo? Então, essa é a nossa indicação de hoje para a nossa atividade de língua portuguesa, que você vai reler o poema quantas vezes for necessário, né? Hoje o que temos é a leitura, muita leitura, não é isso? No mínimo aí 4 poemas para nós lermos e 3 deles são poemas visuais, tá? Então senta aí, capricha, leia os poemas e responda a sua atividade com todo capricho.